Graça e paz. Como nós temos contemplado nos últimos dias, a agitação, a conturbação social em que se encontra o mundo e o Brasil, um assunto que vem causando muita intrigação e interesse de todos é se vai haver um arrebatamento antes da tribulação ou vai haver o arrebatamento somente depois da tribulação. Uns dizem que vai ser antes, outros dizem que vai ser depois. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com assopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Pelo que nós vimos na palavra de Deus, quando Paulo diz a seguinte palavra: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, isso vai de acordo com aquilo que o Senhor Jesus disse no sermão profético de Mateus capítulo 24, ou seja, que
o Senhor, ele viria e estabeleceria o seu reino. Ou seja, o Senhor Jesus, ele desfaria todas estas coisas. Como ele mesmo disse, isso é apenas o princípio de dores. Hoje nós ouvimos falar sobre coronavírus, sobre pragas de gafanhotos, sobre confusão política e social em todas as partes do mundo. Basta você ver os jornais. Todos os dias nós somos bombardeados com essas informações, as quais o Senhor Jesus incluiu aqui como apenas o princípio de dores. Sendo assim, a igreja toda, os salvos, os eleitos que estão aqui, eles hão de passar pela grande tribulação. Basta você dar uma olhada nas cartas do Apocalipse, que também falam sobre esse mesmo assunto. Muitas coisas que aconteceram, que foram escritas nas cartas do Apocalipse, não haveriam como se cumprir com a igreja arrebatada, com a igreja já fora deste mundo. Mas medite numa coisa: o nosso Salvador, ele foi crucificado. Antes disso ele foi chicoteado, foi maltratado. Seus apóstolos sofreram martírio, com exceção do apóstolo João, que morreu de velhice. Todos os demais, e além disso, em toda a história da igreja, muitos cristãos foram martirizados. Então não seria agora que de repente, de uma hora para outra, a igreja iria embora. Mas a verdade da palavra de Deus é contrária a tudo isso. Ela diz o seguinte: ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Para meditar somente nessa parte que diz no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, no 2 Tessalonicenses 2:2. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que se manifeste o homem do pecado, o homem da iniquidade. Antes que venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, ou a perseguição brutal sobre os cristãos que estão aqui neste mundo. Veja bem, meu irmão e minha irmã, esse é o momento de nós orarmos, buscarmos a direção de Deus, buscarmos a presença de Deus, para que o Senhor nos dê força e nos livre de todas essas coisas que estão acontecendo. Deus não impediu que Daniel entrasse na cova, mas ele fez uma coisa muito melhor. Deus estava com Daniel dentro da cova. Deus não impediu que aqueles 3 jovens fossem lançados na fornalha,
mas fez algo muito melhor. Estava com eles dentro da fornalha. Não importa qual a luta que venhamos a passar, importa, isso sim, é saber se Deus está conosco ou não está. Louvado seja Deus! Este é apenas um primeiro vídeo de uma longa série de vídeos que nós vamos começar. Inclusive, para que ninguém pense que eu sou um isento, um pastor isento, não. Eu tenho acompanhado de perto tudo o que tem acontecido. Mas cada coisa no seu devido lugar. Em breve, eu falarei também sobre o nosso sistema judiciário brasileiro, trazendo dados históricos de onde vem toda essa estrutura jurídica da magistratura brasileira. Deus abençoe a todos. Deus guarde este país. Deus guarde os seus eleitos. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe.